Salve, salve família, comece a emagrecer, tudo bem? Dr. Maurício aqui em mais um vídeo com dúvida da nossa audiência. Na verdade esse vídeo aqui não vai ser bem sobre uma dúvida, mas é uma coisa que provavelmente já aconteceu contigo e vai acontecer com muita gente. O nosso bate-papo de hoje é sobre estar de saco cheio de restrição alimentar. E isso e a inspiração para a história de hoje é justamente o que aconteceu recentemente com uma cliente que eu estava acompanhando. Tá? Ela teve um progresso, ela me procurou para fazer acompanhamento, fazer o meu programa de coaching de 30 dias, e ela teve um resultado fenomenal nas primeiras semanas. Nas 3 primeiras semanas ela perdeu 5,5 kg. Tá? E a estratégia dela foi basicamente a dieta low carb cetogênica, e assim, com não um agravante, mas uma coisa que no final das contas eu descobri que facilitou muito foi o fato de ela ser ovo-lacto vegetariana. E isso eu achei que ia ser um certo desafio quanto à questão das proteínas, mas isso na verdade ajudou muito, porque as porcentagens de macronutrientes no caso dela estavam sempre ajustadas, sempre certinhas, ela não me deu muito trabalho até a 3ª semana. E aí chegamos na 4ª semana, ela começou a ter uns estresses, começou a ter alguns problemas familiares, coisa do tipo, problema de trabalho, e ela deu uma chutada no balde, a famosa jacada. Tá? Ela é uma pessoa que sempre teve o hábito de compensar assim, os problemas emocionais na comida. Tá? E naquelas 3 semanas a gente ficou controlado, mas eu notei que ela estava se distanciando um pouco de mim, apesar de eu correr atrás dela, o que você comeu hoje, como é que tá, vamos manter o foco, etc. E aí depois ela acabou confessando o crime. Tá? E no caso, o que eu achei interessante, aliás, o crime dela foi uma lasanha. Tá? Não lasanha bolonesa, que ela é ovo-lacto vegetariana. O que eu achei bastante interessante foi o que ela me relatou. Por que ela cometeu esse crime? Então ela deu uma saída com o filho e foi no shopping e acabou, e o filho estava comendo normal, né? Ela acabou vendo a lasanha, quer saber? Eu tô de saco cheio de restrição alimentar. E aí que me deu o clique para fazer esse episódio de hoje. Tô de saco cheio de restrição, então eu vou comer. E ela foi e comeu. Depois a gente reavaliou no final da semana, ela realmente recuperou um pouco de peso, mas no final das contas ela ainda estava na faixa dos 4 quilos perdidos, então não foi tão grave assim, dá pra gente refocar. Mas mais pra frente eu vou contar qual foi a estratégia que a gente passou a utilizar a partir desse momento, já até para lidar com essa parte emocional relacionada à comida. Mas o ponto aqui é sobre estar de saco cheio de restrição alimentar. Então eu preciso eu vou fazer uns alertas aqui até para abrir um pouco o horizonte quanto à questão da restrição alimentar. E aí eu preciso dizer que, aliás, eu vou até usar o próprio vegetarianismo dessa cliente para para mostrar uma mudança de paradoxo que é feita em relação a certos alimentos. Porque, por exemplo, é muito fácil você não incluir alimentos que você não gosta. Por exemplo, deixa eu explicar melhor isso. Eu, por exemplo, eu não gosto de azeitona. Não gosto. Apesar de paradoxal, eu gosto de azeite de oliva, mas a azeitona em si eu não curto. Então, se você falar para mim, olha só, Maurício, a partir de hoje você está proibido de comer azeitona, morreu Neves. Não diz nada pra mim. Por quê? Porque a azeitona é praticamente o que eu chamo de não alimento. Eu não dou bola pra azeitona, eu não quero comer azeitona, eu não tenho o menor interesse em comer azeitona. E com certeza cada pessoa vai ter a sua lista de não alimentos. Eu não gosto disso, eu não suporto isso. E no caso dessa minha cliente, e aliás, no caso de todo vegetariano, a carne é um não alimento. Pergunta pro vegetariano, a não ser que seja uma pessoa que recentemente entrou no vegetarianismo ou que está seguindo o vegetarianismo para se desviciar de alimentos, de carnes, essas coisas. Pergunta se o vegetariano sente falta de bacon. Pelo menos um vegetariano estrito, convicto. Se ele sente falta de bacon. Não sente, por quê? O bacon é um não alimento para ele. E aí você vai me perguntar o que isso tem a ver com a questão da pessoa se sentir restrita. O problema não é que você tenha que se restringir tanto. O problema é que o leque de opções que você considera, ele engloba muitas coisas que não deveriam estar ali, que são verdadeiras porcarias. Que se você fosse ler criteriosamente o rótulo, você ia ver que ali tem veneno. Que tem, esse alimento aqui tem ovo, leite, excipiente QSP, sei lá, maltos, hipno, blá, 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 usar algum palavrão que você nunca viu na vida, conservante, xxx, produto químico tal, 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 e você vai colocar isso pra dentro do teu organismo, cara, precisa ter muita coragem.
Tá, mas na hora de que você está vendo, a única coisa que você está pensando, e a indústria alimentícia sabe disso, é no gosto, é no prazer que você vai ter. Então, a tua definição de restrição, ela é ampla demais. Tá? No sentido que inclui diversos alimentos que ali não deveriam estar. E aí que vem a minha convocação. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, mas é aí que vem a minha convocação. Determinados alimentos, eles não têm o direito, não deveriam ter pelo menos, o direito de acessar o teu organismo. Então, na prática, já que isso não é das coisas mais fáceis de fazer, na prática é você começar a riscar determinados alimentos da tua lista de coisas comestíveis, a colocar eles na mesma categoria do que cocô de cachorro, porque ninguém come cocô de cachorro. Tá? Se eu falar, olha, eu vou cortar o cocô de cachorro da sua dieta, você vai falar a mesma coisa que eu falei em relação à azeitona. Tá? Então, determinados alimentos, produtos industrializados, alimentos altamente processados, novamente, mais fácil falando aqui do que fazer, mas você precisa começar a colocar isso na categoria de não alimento, coisas que você não come. Tipo, você olhou para o alimento e você vai falar, eu não como. É muito mais fácil falar do que fazer, mas eu vou dar uma pequena estratégia mental aqui que pode ser que funcione para muitas pessoas aqui e funcionou para mim em relação a um negócio que todo mundo acha delicioso, que eu também acho delicioso, chamado Nutella. Um belo dia eu resolvi experimentar uma estratégia mental que eu vi por aí nas minhas andanças aí de neurolinguística, etc, etc. Resolvi experimentar essa estratégia e consistia do seguinte, tem pessoas que simplesmente não conseguem comer determinados alimentos porque elas tiveram uma experiência muito ruim com esses alimentos. Tá, eu lembro inclusive de uma vez que eu tive uma experiência ruim numa lanchonete aí, acho que era Burgão o nome dessa lanchonete, ficava em Bom Sucesso, eu sou do Rio de Janeiro, e não sei nem se existe hoje em dia. Um belo dia, eu tinha uns 13 anos de idade, eu fui lá, a gente comeu nesse Burgão e eu vomitei até as tripas. Então, o que acontece? Na verdade, a associação que eu fiz deveria ter sido com o hambúrguer, mas foi mais com a lanchonete propriamente dita. Então, eu jamais ousei retornar nesse tal de Burgão. Por quê? Porque eu tive uma experiência traumática. Tá? E aí a ideia era criar na minha mente uma experiência traumática com a Nutella. Então, a minha experiência foi traumática com a Nutella. Eu espero que o meu relato aqui ajude muita gente a se livrar da Nutella só de imaginar o que eu vou relatar agora. Então, eu imaginei a seguinte cena, tá? Fechei meus olhos, entrei no meu mundo da imaginação, fantástico mundo de Bob. E aí, imaginei que eu estava abrindo a geladeira e tinha um pote de Nutella ali. Então, eu abri o pote de Nutella e tinha tipo uma gosma, uma geleia verde em cima da Nutella. Falei, sei lá, vai ver o que é, né? Então eu peguei uma faca, raspei essa geleia verde de cima da Nutella e quando eu tirei a geleia verde, começaram a sair vermes da Nutella. Olha, acredite você ou não, mas a minha imaginação foi tão forte nisso que eu passei, como eu já relatei, 6 meses sem encostar na Nutella, porque toda vez que eu vi um pote de Nutella, eu imaginava aqueles malditos vermes saindo. E aquilo era extremamente nojento, odeio verme e, naturalmente, e foi o suficiente, mas é aquela história, também com estratégias mentais, quando você sofre um trauma muito forte, você grava aquilo na tua mente de uma forma que não sai, de jeito nenhum, fica tatuado na tua mente, quase literalmente. Mas como eu fiz só um exercício mental, realmente foi uma coisa que eu acabei não reforçando, precisaria reforçar, mais ou menos que nem uma vacina. E precisaria de um reforço, eu acabei não fazendo, então eu acabei voltando na época a comer Nutella, tá? Coisa que felizmente eu não faço mais hoje em dia. Então fica a dica aqui se você quer começar a categorizar determinados alimentos como não alimentos, e aí você vai se sentir cada vez menos restrito, esse é o ponto. Se a tua lista de coisas que você pode comer ela for restrita, você não vai sentir a necessidade de comer outras coisas se essas coisas estiverem na sua lista de não alimentos, estiverem na mesma categoria que o cocô de cachorro e a azeitona para mim. Um outro ponto aqui que eu queria citar é sobre a restrição que você está se impondo ao não se restringir, perdão. Porque, queira você ou não, tá? Agora é hora de eu ser chato aqui, mas eu tô aqui para isso mesmo. Queira você ou não, quando você não quer se restringir, tá? Ou seja, você quer comer de tudo, você está se restringindo de outras coisas. Primeiro de tudo, você está se restringindo do seu sonho de atingir o corpo dos seus sonhos. Você pode estar restringindo de um futuro saudável.
Você pode estar se restringindo de ser o exemplo que você quer ser para as pessoas que te cercam, especialmente para os teus filhos. Aliás, se você acha que teu filho não está olhando para você quando você está comendo aquele seu pote de Nutella, vou falar da Nutella aqui, né? Lembra dos vermes. Você acha que teu filho tá olhando você comendo aquele pote de Nutella e ele não tá pescando o que você está fazendo? Tá pescando sim, e ele vai começar a te imitar. Por quê? O filho é esponja. Tá? Então, se você quer ser o exemplo de uma alimentação saudável, quer dar o exemplo de uma alimentação saudável para o seu filho, é bom começar a pensar dessa forma que eu estou citando aqui. Então, gente, está na hora de assumir a responsabilidade pelos seus atos, porque é muito fácil você, não estou me sentindo bem, não sei o que, vou comer um doce, etc. Só que você botar esse doce para dentro tem consequências. Então ali você não está se restringindo, você está restringindo o seu eu futuro de coisas que você gostaria de obter, mas talvez você não queira tanto assim. Por isso que você está comendo aquelas coisas porque elas te fazem bem naquele momento. Eu sei que é difícil o ser humano ele tem uma tendência a valorizar o agora, o se sentir bem naquele momento. Mas se você não começar a pensar no seu futuro, tá? No seu futuro, a fazer o sacrifício agora, para você ter o benefício no futuro, o que vai acontecer é que você vai ter o benefício, entre aspas, aquele prazer momentâneo agora, e o sacrifício vai vir no futuro. Então são escolhas, está na hora de assumir essa responsabilidade. E para encerrar aqui, eu vou citar qual foi a estratégia que eu adotei com a cliente que chutou o balde, que dizia que estava de saco cheio da restrição. E a estratégia foi basicamente estabelecer um dia do lixo para ela. Aliás, dia do lixo não, porque 24 horas você pode acabar comendo muita porcaria. É você estabelecer uma refeição do lixo, tá? Uma das refeições nesse dia do lixo pode conter alguma coisa que não deveria estar ali. Tá? Mas principalmente, porque se você sentir que toda vez você pode fazer um dia do lixo, tudo bem, isso acaba aliviando a pressão psicológica que tem na sua mente. Preciso comer alguma coisa, tô com vontade de comer isso, tô com vontade de comer aquilo. Só que se você sempre souber que você pode contar com essa muleta, você nunca vai se livrar dessa muleta. E o objetivo é você se livrar dessa muleta, é você usar isso como uma muleta, mas uma muleta temporária. Então, qual foi a estratégia que eu falei para ela? Vamos fazer uma refeição do lixo. Então vamos estabelecer um período, acho que no caso, se eu não me engano, eu estabeleci de 5 dias com ela, passou 5 dias a partir de agora, você pode fazer uma refeição do lixo. Então aproveita, outra coisa, na refeição você tem que aproveitar, mas aproveitar mesmo, não estou dizendo que é encher teu prato de besteira, mas é escolher uma coisa, tá? Até para você minimizar o estrago, escolher uma coisa que você queira comer, tal, que esteja fora da sua dieta, mas que você queira comer, e saborear, curtir aquele momento mesmo. Que isso vai te dar aquela sensação de prazer que você precisa naquele momento. E o ponto principal aqui, esse dia do lixo vai estar cada vez mais afastado. Então, se você usou o dia do lixo com 5 dias de intervalo, no próximo vai ser 6. Fez o próximo dia do lixo? 7. Depois 8, depois 9. Daqui a pouco o teu dia do lixo vai estar com 30 dias de intervalo. Isso vai te condicionando a esse dia do lixo ficar... refeição do lixo, ficar cada vez mais longe. E aí você, mais dia ou menos dia, vai deixar de depender disso. Então fica a dica aqui para quem quiser fazer essa estratégia de dia do lixo escalonado, tá distanciando. Dia do lixo não, novamente, a mídia fala tanto de dia do lixo que eu acabo falando dia do lixo. Refeição do lixo é uma refeição só, tá? Novamente, 24 horas é muito tempo, dá a possibilidade de você comer muita besteira, então restrinja a uma refeição só, é o suficiente para você matar a saudade daquela comida, se precisar fazer, porque o ideal é não fazer, mas se precisar, tem essa estratégia aí e lembrar sempre de ir afastando esse dia do lixo. Certo? Então vamos mudar a nossa cabeça em relação a essa restrição aí, porque você tem que levar em conta o que você está restringindo, a restrição que você vai causar a você no seu futuro, tá? E trabalhando a sua mente, porque isso vai ser sempre trabalho mental, tá? A pessoa que tem a chamada cabeça de gordo, ela vai engordar de novo se ela bobear, tá? A prova disso é que nenhuma estratégia dietética vai funcionar sem a pessoa mudar a cabeça. A prova mais clássica disso para mim é cirurgia bariátrica, porque você acaba causando uma desabsorção no intestino, a pessoa deixa de ingerir gordura, mas ela vai encontrar o jeito, e esse jeito muitas vezes chama-se leite condensado, tá? Para ganhar o peso de novo. Então, cirurgia bariátrica sem acompanhamento psicológico não vai funcionar, tá? Então eu vou ficando por aqui, lembrando que se você curtiu o vídeo, deixa aqui o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, é hora agora, é só clicar no botão de inscrição aqui embaixo.
Se você tem interesse nos meus serviços de consultoria, o e-mail vai aparecer aqui embaixo agora, consulta@comeceaemagrecer.com.br. Só mandar o e-mail para mim que eu explico como funciona, valores, etc. E eu te vejo no próximo vídeo.